Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O terror sangrento no exército russo. Comandantes de Putin executados. Está acontecendo de fato no exército russo uma cena de filme de terror, mas um filme de terror verdadeiro. Parecem vampiros e outros demônios que estão nesse exército. E inclusive esses seres das trevas fazem parte da oficialidade. O exército da Rússia mergulhou em um cenário de terror absoluto e pânico generalizado, onde soldados condenados, eles se rebelaram e executam seus próprios oficiais. Espancados, torturados e enviados para missões suicidas, os recrutas russos voltaram suas armas contra os comandantes e operadores de drones que os vigiavam por trás. O que é esses espancados, né? Eles eram espancados, torturados, porque eles não queriam entrar no moedor de carne, naquela linha que o cara avança com um fuzil apontando para frente, sendo bombardeado pelos drones ucranianos, pelos artilharia, pelos morteiros, etc. Onde aquelas massas todas perecem. É muito difícil de sobreviver. E aí eles eram espancados, torturados pelos comandantes. E isso acabou se voltando. Durante anos eles têm feito isso, desde que começou a guerra, essa segunda fase da guerra, em 2022. E voltaram as suas armas contra esses comandantes e contra os operadores de drones, que eles são atacados por ordem dos comandantes. Eles ficam procurando gente que foge desse moedor de carne, que tenta ir embora, fugir, desertar. Os drones vão atrás deles e eliminam os próprios russos. Já relatei esse fato que aconteceu, que foi observado muitas vezes. E agora a coisa mudou também para esses comandantes que fazem isso, que espancam seus soldados, etc. Assista esse vídeo, que é um vídeo aterrorizante, eu já aviso antes. Até o final, o que eu vou relatar aqui é o banho de sangue interno da Rússia, de forças das trevas que estão destruindo as próprias forças de Vladimir Putin. Inscreva-se no canal, você que gosta de ver a verdade. Deixe o seu like guerreiro da verdade, comente e compartilhe agora mesmo, eu conto com vocês. Bom, o terror sangrento no exército russo. Um clima de pânico, horror absoluto está destruindo por completo uma coesão interna das tropas da Rússia na linha de frente. Agora a coisa não está tão simples obedecer. Soldados russos recrutados, alguns em prisões, outros não, né? Iniciaram uma onda de revoltas sangrentas contra seus próprios comandantes. Isso acontece no teatro de operações. Encurralados em ataques suicidas inevitáveis, muitos desses homens decidiram caçar e fuzilar os oficiais que os governam, que os comandam por medo. Um soldado russo capturado pela inteligência ucraniana confessou em depoimento ter executado o comandante de sua companhia, o capitão comandante da sua companhia. Esse soldado, né, revelou que os espancamentos severos e os abusos constantes o forçaram a atirar na cabeça do oficial e queimar o cadáver. Ele foi submetido a esses abusos. Ele foi espancado, ele não queria ir nesse tipo de batalha e foi espancado. Mesmo condenado a 8 anos por homicídio, né, o Ministério da Defesa da Rússia, o que ele fez? Retirou esse assassino da cela e o mandou de volta para o fronte. Vai lutar no fronte. Já mandou ele para a morte, né? Mas ao assinar um novo contrato, eles fazem isso com todos os que são condenados. O regime não consegue mais não consegue mais arregimentar ninguém, né? Então o regime de Moscou rearmou conscientemente um criminoso, mas são muitos, né? Disposto a matar a sua própria liderança. Mas ele não falou isso quando ele voltou. Ele matou o cara antes de ele ir combater, e daí foi se entregar na Ucrânia. Ao assinar um novo contrato, o regime de Moscou está rearmando esses caras. E essa política é uma política desesperada, prova que para o Kremlin conseguir carne de canhão é mais importante do que proteger a vida de seus soldados e de seus oficiais. Está havendo um confronto dentro das forças armadas da Rússia. Soldados rebeldes, eles estão executando seus comandantes. Não é um caso, não é esse o único caso. E está havendo um perigo dessa mistura explosiva de, vamos dizer, condenados por crimes e comandantes sádicos, que gerou um massacre na região de Kharkiv. Vou contar essa.
Então, soldados russos com histórico, tem um deles que tinha 12 anos de cadeia, ele foi integrado à unidade de drones de elite Rubicon. E esses Rubicon, os operadores ali na região de Kharkiv, ele voltou para a mesma região, eles caçaram o grupo que com eles fugiu, desertou, quando começou a entrar a artilharia ucraniana, e todos os que ficaram morreram, e os drones ucranianos. Eles conseguiram fugir, mas foram presos pelos russos. E aí esse soldado foi condenado a 12 anos, e outros também pegaram pena que estavam com ele, que conseguiram fugir. Conseguiram fugir, mas maneira de Deus, os russos pegaram. Então, ele ficou furioso, esse soldado, quando viu os caras dos operadores de drones. Ele abriu fogo pelas costas contra seus próprios companheiros de farda, contra os operadores de drones que caçaram eles. Russos caçando russos. Aí ele veio para se vingar. Ele aceitou vir, sair da prisão, ele assinou o contrato, de novo ele já veio com a ideia de se vingar de quem fez isso dele. É um ataque brutal, resultou na morte imediata de 6 militares russos operadores de drones e deixou outros 2 gravemente feridos no acampamento. Entre as vítimas deste fuzilamento interno estavam operadores de drones altamente treinados e considerados insubstituíveis pela Rússia da unidade Rubicon, que é a unidade de elite de drones da Rússia. Esses especialistas em tecnologia viraram alvos mortais dos próprios colegas porque eram os responsáveis por caçar quem tentava recuar. As equipes Rubicon usavam drones FPV e artilharia para explodir, assassinando os soldados russos que tentavam se render para a Ucrânia. Cenário idêntico de horror se repetiu na província de Zaporizhia, expondo uma ferida que o comando russo não consegue fechar. Em Zaporizhia, soldados executaram comandantes de pelotão de lançadores de granadas e balearam sargentos a queima-roupa. A Rússia montou uma máquina mortífera baseada em tortura para seus soldados, espancamentos para seus soldados e execuções sumárias, porque tem colegas deles que se negaram, foram pegos, e o comandante mandou fuzilar sumariamente para condenar uma massa de soldados entre condenados e não condenados. Ao perderem o medo, os recrutas preferem gastar as suas últimas balas eliminando os oficiais que impõem a esse terror. Isso aconteceu em Zaporizhia e daí eles não foram pegos e ligaram naquele número que a Ucrânia tem, né? Você quer viver? E aí eles se entregaram para a Ucrânia. E estão fazendo esses relatos. O colapso psicótico nas trincheiras de Putin. Eu acho que é o mesmo DNA do Putin e desses caras, né? Os soldados da Rússia não querem mais lutar. Mas o desespero toma conta, porque eles não têm rotas seguras para fugir do inferno do fronte. Por quê? Porque negar o avanço frontal significa ser torturado em covas subterrâneas, sofrer mutilações físicas ou ser fuzilado no ato pelo oficial que está no comando. Para trancar os homens na linha de tiro, a Rússia posicionou destacamentos de bloqueio e a polícia militar russa, polícia militar lá chama-se a polícia do exército, aqui nós chamamos no Brasil polícia do exército, lá é polícia militar, né? Não é essa polícia militar dos estados, né? E a polícia militar russa logo atrás das trincheiras. Então eles ficam lá. Alguém que quiser sair das posições russas, eles próprios se encarregam de caçar desertores, fuzilar qualquer fujão, né? Para forçá-los a retornar aos ataques suicidas. Sentindo o cheiro da morte vindo da frente e de trás, a única chance de sobrevivência para o recruta virou a eliminação dos carrascos russos. Então eles estão se reunindo em grupos, quem quer ir embora, vão lá e matam os caras que estão atrás para matá-los. E como eles não têm para onde ir, porque vão ser caçados dentro da Rússia, enquanto essa guerra durar, pelo menos, depois não sei, eles vão se entregar na Ucrânia. E muitos juntam-se à Legião da Liberdade da Rússia para lutar, com o ódio que eles têm agora, para lutar contra o regime do ditador da Rússia. A Ucrânia identificou essa fraqueza psicológica e passou a caçar de forma implacável os destacamentos de bloqueio em Moscou. Então agora a Ucrânia está atacando, está identificando através de drones de reconhecimento onde eles estão localizados. Esses que vão matar os próprios russos que querem fugir. A Ucrânia está bombardeando. Um bombardeio ucraniano destruiu um veículo blindado da polícia militar russa, fortemente reforçado na região de Donetsk. Ele e suas tropas. A destruição dessas forças de coerção abre brechas psicológicas imensas que facilitam a deserção em massa das tropas russas.
Cada fuga bem-sucedida serve de combustível para que novas brigadas se rebelem e abandonem os seus postos em pânico. Para conter esse colapso, o Kremlin desvia blindados e soldados das frentes de batalha apenas para policiar e vigiar o seu próprio exército. Os comandantes e supervisores russos estão isolados, vivendo sob o pânico de serem caçados pela Ucrânia ou executados por seus subordinados. Então agora virou dentro da Rússia um clima de terror, né? Antes era o medo, faziam os soldados ter medo, agora eles perderam o medo, porque eles sabem, ou vão morrer atacando a Ucrânia, ou vão morrer se quiserem recuar. Então eles acharam mais fácil enfrentar os próprios companheiros russos que estão lá para assassiná-los. Para concluir o banho de sangue interno e os motins nas fileiras da Rússia, é uma prova cabal de que o exército de Vladimir Putin está podre por dentro, está apodrecendo. Eles são das trevas, assim como o seu ditador, de toda a cúpula do Kremlin. Ao basear a sua disciplina no sadismo, na tortura e no assassinato de seus próprios homens, o Kremlin criou uma máquina que se autodestrói. As brechas abertas pela artilharia da Ucrânia aceleram o colapso psicológico russo, mostrando que o império do medo russo está desmoronando nas próprias posições do teatro de operações da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam, o canal precisa de vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Agradeço a audiência de vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.